Bom estarmos com os irmãos, tempo de louvor, de adoração. Nós estamos aí desde ontem, né? Às 13 horas, começamos aqui uma programação especial com as crianças, né? Um dos irmãos de 60, 70 crianças estiveram aqui ontem, né? Louvamos a Deus por toda a programação que nós tivemos e pelas irmãs, pelas pessoas que trabalharam direto e indiretamente, as pessoas que cooperaram com esse movimento, né? À noite tivemos a departamental da SAF também, com bastante gente, né? Então, a igreja está em movimento, né? E nós convidamos a você para participar, não deixe, fica para trás não, né? Se passar o tempo, né? Passou o tempo, você ficou. Então, nossa igreja, graças a Deus, tem caminhado todas as oportunidades que nós temos e tem sido muito bom. Eu quero contar com os irmãos. Nós estamos aí pensando, quem sabe, na próxima departamental da SAF, fazer uma subdivisão e quem sabe a gente vai unir com os homens também. No mesmo dia, quem sabe no mesmo local. Aí, porque os homens têm que levar a esposa, né? Então já reúne também. Então eu quero contar com os irmãos. Nós louvamos a Deus por esse tempo, louvamos a Deus pelos professores da igreja, aqueles que foram, aqueles que estão sendo, aqueles que vão ser ainda, né? Ontem foi o dia do professor, né? Está comemorando aí desde 1827, se não me engano, a palavra do decreto do Dom Pedro, né? Onde iniciou, né? A escola das primeiras letras, né? O ensino fundamental, né? Então, e Cora Coralina disse que feliz aquele que transmite o que sabe e aprende aquilo que ensina. Então, é interessante nós pensarmos isso. Nós louvamos a Deus por todos os professores da nossa igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Vamos juntos ler o texto da palavra do nosso Deus em alto e bom som. Vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Falando em Timóteo, hoje é o dia do aniversário do Timóteo, tá, gente? Quem não deu os parabéns do Timóteo ainda, está no dia, né? E o Lorival também, hoje é aniversário do Lorival. Então nós louvamos a Deus. Ele nem olha para cá, o Timóteo, está envergonhado. Agora ele orou. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 e 17, diz o seguinte, leiamos juntos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Dia 31 de outubro nós comemoramos 505 anos da reforma religiosa. Então, bastante tempo em que nós temos aí com a igreja reformada pregando o evangelho. E o pensamento reformado, ele pode ser sintetizado naquilo que nós, ou quase todos os irmãos aqui conhecem, os 5 solas. Então, é síntese do nosso pensamento, daquilo que nós anunciamos da palavra do nosso Deus. Solas, ou sola, é somente. Então, sola escritura, ou somente a escritura. Solo Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente, só a graça. Sola fide, só a fé. E só lhe deu glória, somente a glória de Deus. E nós vamos falar nesses 3 domingos, os 3 primeiros solas, né? Sola escritura, somente Cristo e somente a fé. Vamos pensar, meus irmãos, nessa noite então sobre esse pensamento, somente as escrituras.
Quando nós pensamos em somente as Escrituras, meus irmãos, nós estamos pensando que tudo quanto nós falamos, tudo quanto nós pensamos e da forma com que nós agimos se faz dentro da palavra do nosso Deus. E o cristão não tem vida separada, então tudo quanto ele faz tem que estar dentro da palavra do nosso Deus. E esse primeiro tema do pensamento reformado, ele tem sido um pouco deixado de lado historicamente, nesses 500 anos. Por que ele é deixado de fora? Porque a Bíblia ela é radical. A Bíblia é sim, sim e não, não. E para não trazer alguma confusão, para não trazer algumas discórdias, muito da igreja tem deixado esse pensamento de lado, para que não haja aquela confusão entre um lado e outro, aquele politicamente correto. Então se fala muito sobre a fé, sobre a graça, somente Cristo, mas quando se chama a atenção para pensar somente a Bíblia, meus irmãos, a história está mostrando que a igreja, durante esse tempo, tem deixado um pouquinho de lado. E quando a igreja, tanto igreja hoje, igreja a partir do Pentecoste, como a igreja, o Israel de Deus antes do Pentecoste, todas as vezes que deixaram de olhar para a palavra de Deus somente, acontece uma coisa: a idolatria, a figura humana ou a figura de coisas acontecem. E nós não podemos descartar que hoje nós estamos vivendo um tempo de imagem. Nós vivemos num tempo em que a imagem tem chamado mais atenção das pessoas. Nós temos igrejas de cor preta, para chamar a atenção das pessoas. Nós temos palcos extremamente iluminados para chamar a atenção das pessoas. E isso tem ficado na mente das pessoas. Parece que não, mas as pessoas, a humanidade, todas as vezes que se afasta da Bíblia, se afasta da palavra do nosso Deus, ela cai numa idolatria de imagem, precisando de alguma coisa. E a imagem tem sido o grande momento nas igrejas, vários tipos de imagens. E, consequentemente, quando a igreja se afasta da palavra de Deus, a igreja também, além da imagem, ela entra na imoralidade. O mundo entra na imoralidade. Por quê? Afastando da palavra de Deus, o homem deixa de seguir a vontade do nosso Deus. Se olharmos para 2 Timóteo, o contexto histórico de 2 Timóteo é que Paulo exortou a Timóteo a se dedicar praticamente de forma integral ao trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso Paulo vai usar 3 exemplos. Ele vai usar o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Porque essas 3 atividades exigem, meus irmãos, um trabalho árduo. O soldado, aquele que vai para a guerra, aquele que está preparado para a guerra, é trabalho. Quem sabe o trabalho do militar é um trabalho, ele está de trabalho ali, de prontidão, e ele depende daquele trabalho de prontidão para ter sucesso. O lavrador, da mesma coisa. Nós conhecemos aí, agora o mundo está se preparando para a Copa do Mundo. Está todo mundo treinando. Isso porque estão treinando há muito tempo. Mas para ter um vencedor, para conseguir vencer, precisa desse empenho. E é isso que o apóstolo Paulo traz a Timóteo. Você precisa empenhar-se diante da palavra do nosso Deus. E Paulo chega a dizer que o próprio sofrimento que ele teve era motivo de Timóteo estar olhando e dizendo assim: olha, se eu vou sofrer por amor a Cristo, eu preciso dedicar-se a 2 coisas: ao conhecimento da palavra e a prática da palavra do nosso Deus. E nesse capítulo 3 de Timóteo, nós vamos encontrar os primeiros versículos. Você vai encontrar do versículo 1 ao versículo 9, os males e as corrupções dos últimos dias. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma lida em casa e você vai ver o mundo do jeito que está hoje.
é um retrato do nosso mundo hoje. Depois, o apóstolo Paulo vai chamar a Timóteo com relação à alegria que ele tem de Timóteo estar na fé e também daqueles que escarnecem da palavra do nosso Deus de 10 a 13. E finalmente, ele nos mostra como nós devemos apegar à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, esse apegar-se à palavra de Deus, é isso que leva o crente, leva a pessoa que olha para Jesus Cristo para o crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento espiritual. A Bíblia é a voz de Deus e nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. E para isso eu quero compartilhar com os irmãos, somente as Escrituras é suficiente. Pense nessa verdade, a suficiência das Escrituras. Primeiro ponto, somente a Escritura é suficiente para tornar-te sábio para a salvação. Somente a palavra de Deus é que dá sabedoria ao homem para olhar para Jesus Cristo e desenvolver a salvação na prática da santificação. Por isso o apóstolo Paulo ele é muito direto quando ele diz o seguinte: mas continue tu. Um termo assim bem literal do texto original, um tu enfático, continue, é melhor você permanecer, ou seja, fazer um progresso a cada dia de estar mantendo. Manter-se é progresso. Por quê? Tem muitas pessoas, meus irmãos, que começam na palavra de Deus, começa com a sabedoria da salvação, começa crendo que só Jesus Cristo salva, que não é mérito pessoal, mas de repente ele acha que começa a desenvolver. De repente ele começa a entender que conhece mais de Deus. E sabe o que acontece? O chamado progresso decrescente. Ele começou tão bem, e de repente ele esquece daquilo que é essencial do Evangelho, aquilo que o torna sábio para a salvação. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, você não pode voltar atrás, você não pode desviar de quem te ensinou. E aí, quando nós olhamos para a construção da próxima frase, que ilustra essa brevidade do grego relativo, diz o seguinte: naquelas coisas que aprendestes e quais foste totalmente persuadido. Aquilo que te levou aos pés de Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que te chamou, que te fez os seus olhos serem iluminados, fez o seu coração palpitar, aquilo que quando você começou no Evangelho, permanece nisso daí. Não começa a criar motivos, criar situações para entender que agora você pode seguir outro caminho. E aí esse último verbo, meus irmãos, é a única vez que aparece no Novo Testamento, e diz o seguinte: no que tu aprendeste. O que você aprendeu quando você começou a sua vida cristã? O que você aprendeu quando você teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo? Você aprendeu que era pecador, que precisava se arrepender e que Jesus Cristo perdoa o nosso pecado e dá salvação. Quando nós olhamos os 3 tempos que Paulo usa nesse versículo, ele vai usar, traduzido da seguinte maneira: o ensino que você recebeu, a certeza que você teve e de quem você aprendeu. O apóstolo Paulo chama a atenção. Qual foi o ensino que você recebeu no início? Qual é a certeza que você teve? Agora, o apóstolo Paulo diz, de quem você aprendeu? De quem ele aprendeu na juventude? Sabendo de quem? É interessante a juventude, ou todas as pessoas entenderem o que Paulo quer dizer aqui. Era para que Timóteo pudesse permanecer firme. E ele lembra a herança. Quem que ensinou? Sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e na tua mãe Eunice, estou certo que também há em ti. Quem que te ensinou essas palavras? Quem que levou a você essa mensagem?
Essas pessoas queriam mal para você? Essas pessoas queriam fazer bem para você? Ou queriam fazer mal? Quando te ensinou essa palavra, permanece na palavra que a sua mãe te ensinou, que a sua avó te ensinou, que a sua tia te ensinou, que um parente seu te ensinou, porque ele deseja o seu bem. Permanece, Timóteo, nessa palavra, não foge, continue nesta palavra. E também esse versículo mostra esse plural aí, mostrando que Paulo também havia ensinado, quando ele diz, no capítulo 3, no versículo 10, que diz o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Quem está te ensinando? A sua mãe te ensinou, a sua avó te ensinou, e agora eu estou te ensinando e você me conhece. Meus irmãos, eu fico preocupado com a pessoa que aprende a palavra de Deus, que conhece quem ensinou, quem conhece o pastor, e de repente aparece alguém ensinando outro ensino, e o cidadão vai. Aparece um cidadão batendo na porta dele, ensinando outra doutrina, e ele já acha bonito. Presta atenção em quem está te ensinando, é quem está com você, é quem você conhece. Às vezes nós ficamos aí, não tenho nada contra, nós estamos transmitindo a palavra do nosso Deus, mas às vezes você fica correndo lá, e às vezes você está querendo encontrar uma mensagem da internet, aquela pessoa não te conhece, não sabe quem você é, não sei nem se ele tem interesse realmente na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem te ensinou? Você precisa olhar para quem te ensinou. Quem é que está procurando levar você a andar nesse caminho? E aí no versículo 15, o apóstolo vai dizer assim, olha, você que já sabe as sagradas letras, literalmente, o que foi ensinado? Aquela escritura do Velho Testamento. Aquela palavra que apontava para Jesus Cristo e que aponta para Jesus Cristo desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai nascer da mulher um que vai esmagar a cabeça da serpente. É a fé que todos os profetas tiveram, que vai te tornar sábio para a salvação. Não é sabedoria deste mundo, não é sabedoria daquilo que esse mundo apresenta, mas é sabedoria que te leva para o céu, que te dá a vida eterna. É isso, Timóteo, que você tem que permanecer. Permaneça na palavra que te leva à vida eterna. As escrituras do Velho Testamento apontavam para Jesus Cristo. Vou ler apenas que fala Jesus em João 5, 37 a 39, que diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Os profetas anunciaram, os profetas falaram que havia um semelhante a Moisés, que ia tirar o pecado. João Batista pregou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua dizendo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você quer saber de Jesus Cristo? Você quer seguir Jesus Cristo? Olha para a palavra de Deus. Esse é o pensamento, esse é o propósito da igreja reformada. Olhe para a palavra, leia a palavra de Deus. É ela que vai trazer para você essa sabedoria para a sua salvação. Leia a palavra de Deus. Não deixe de ler diariamente a palavra do nosso Deus, porque a salvação é trazida pelo Espírito Santo mediante a sua palavra. Comece a ler a palavra de Deus, pede o Espírito Santo para falar no seu coração, porque é Ele que vai trazer a fé em Cristo Jesus, essa fé que fortalece a cada dia mais, essa fé que te transforma o seu coração, e que você cresce, que você desenvolve, você não fica nessa dúvida constante, quem é que está falando a verdade? Quem está falando a verdade, meu irmão, é a palavra de Deus. Você não precisa ter dúvida, aqui está a verdade. Se você não olhar para a palavra de Deus, você vai ser aquela pessoa que vai ficar a vida toda olhando para o que as pessoas que não te conhecem, pessoas que escrevem jornal, que escrevem revista, que faz vídeo na internet, e você começa a acreditar. Aquilo que traz sabedoria para a salvação,
como os homens do passado esperaram, Abraão, Moisés. Isaías diz assim, Isaías 53, 5 e 6, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, como ovelha, cada um desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Irmão, qual a dúvida que você tem? Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Só a palavra de Deus. Não fique escutando, não fique olhando para A ou para B. Olhe apenas para a palavra de Deus. Ela vai te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ela é suficiente para fazer isto. É a palavra de Deus que é suficiente. Em segundo lugar, depois de te trazer sabedoria, é a suficiência da palavra, da Escritura revelada. Versículo 16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meus irmãos, preste atenção nessas palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Essa é a primeira verdade que nós temos aqui. Ela é a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. O ensino, na verdade, útil para ensinar com precisão o que cremos a respeito de Deus. Você quer crer de forma consciente? Tenho repetido algumas vezes que a nossa fé não é uma fé cega, não, meus irmãos. A nossa fé é uma fé revelada. Fé cega é quem não tem a revelação do Espírito Santo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Nós não temos uma fé assim, no ar. O que vai acontecer? Só que nós só vamos ter convicção desta fé olhando para a palavra do nosso Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, ministrar a verdade. O que Jesus diz em João 17,3? E a vida eterna é essa, que te conheçamos, a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus, conhecer através da revelação da palavra de Deus. Todas as grandes e importantes doutrinas da religião, necessárias, que você precisa conhecer para a sua salvação, são ensinadas aqui na palavra de Deus. É isso, meus irmãos, da forma mais completa do que em todos os outros lugares. Se você quer saber, ser ensinado a respeito da salvação, olhe para a palavra de Deus. Ela tem autoridade, ela tem poder para influenciar, ela tem poder para mudar o seu coração, para mudar a sua mente, para transformar a sua vida. Olhe para a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te dê a cada dia crença de que aqui está o melhor para a sua vida, que Deus escreveu e que Deus inspirou homens para escrever essa palavra, para que você viva bem, para que você seja ensinado na verdade, para que você não seja enganado. Eu fico impressionado, meus irmãos, quando servos de Deus, homens e mulheres de Deus, são enganados por este mundo. Esses dias eu tenho lembrado de uma frase que eu li há muito tempo. Como é que o ser humano é enganado por este mundo? É enganado por este mundo, sabe por quê? Lá no inferno não tem atrativo nenhum, tem? Mas o caminho do inferno é atrativo. Essa é a grande realidade. Você está aqui nesse caminho, você é atraído pelas coisas desse mundo. Você esquece da palavra do... Acha tudo bonito aqui nesse mundo, mas é o caminho largo que leva para a perdição. Mas em segundo lugar, esse versículo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para repreender o mal. A doutrina que corrige os meus defeitos, não é para corrigir o defeito dos outros, são os meus defeitos. Eu vou lendo a palavra do nosso Deus e vou entendendo que ele vai, a Bíblia, a palavra de Deus é útil para a formação de uma nova convicção.
Convicção que não pode ser pessoal minha, mas tem que ser pessoal sua. A convicção de que a palavra de Deus te leva a desviar do caminho mau, te traz um novo pensamento. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso você precisa olhar, você precisa pensar assim, olha, eu só tenho um lugar que eu posso confiar, é a palavra de Deus. Somente as Escrituras podem me fazer isto. Me dá esse entendimento, para me experimentar, para que eu possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele me repreende. E você quer saber da maior alegria que um servo de Deus tem? Quando ele é repreendido. Por incrível que pareça, nós estamos vendo um tempo em que, quando há alguma exortação na igreja, ou alguma coisa acontece que a pessoa não gosta, ele troca de igreja. Mas eu sou sincero, se você sair de uma igreja porque falou do seu pecado, você ainda não tem conhecimento da palavra de Deus que toca no seu coração. Quando se você chega na igreja, falou do seu pecado, a palavra de Deus, aquela que você leu na sua casa, te repreendeu em alguma coisa, é isso mesmo que a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é inspirada e útil para repreensão mesmo. Se a palavra de Deus nunca te repreender, tem alguma coisa errada. Você está insensível à palavra de Deus, você não está entendendo nada da palavra de Deus ainda. Você não percebeu ainda o que é a palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus vem para isso mesmo. E todos nós somos repreendidos. Se lendo com atenção, dentro da palavra do nosso, somos repreendidos a cada dia da nossa vida. Porque até as boas ações que nós fazemos, o que elas são? Diante de Deus. São o quê? Trapo de imundícia. Agora imagina o quanto nós devemos olhar para a repreensão da palavra do nosso Deus. Mas em terceiro lugar, esse versículo diz ainda que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para corrigir os erros. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse redirecionamento do nosso caminho, isso também é maravilhoso. Por que hoje nós temos aí o GPS para te dirigir para onde você tem que ir? A palavra de Deus vai te dirigindo. E quando você erra o caminho, o que você tem que fazer? Ele vai voltar e vai mandar você voltar para o mesmo lugar e pegar o caminho certo novamente. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem essa finalidade. Endireitar, retornar de forma reta. E aí, 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10, vai mostrar isso daí. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, na parte segunda do texto, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Deus vai dando direção para o seu caminho, para você ir no caminho estreito mesmo. A ideia é essa mesmo. Deus vai colocando você no caminho, e é isso que nós pregamos, a fé reformada prega há 505 anos. É esse caminho estreito que Deus vai te colocando no caminho. Não tem jeito não. Se você quiser um caminho largo, não é o caminho da palavra do nosso Deus. Nós temos que cada dia estar aprendendo e pedindo a Deus força. Se você no último mês não mudou nada na sua vida, tem alguma coisa errada. Posso dizer para você. Se você não mudou um pensamento, uma forma de falar, uma forma de agir, você não está. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter tocado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai mostrar isso. Ela é proveitosa para corrigir os erros. Mas em último lugar, esse versículo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar a maneira certa de viver. Aquele caráter nosso.
é útil para a educação na justiça. Só o ser humano pode ser educado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí nós somos educados pela palavra do nosso Deus. Nós somos capazes de ser educados para repensar valores, formas de pensar e agir. Deus nos dá essa capacidade. Eu não preciso ficar, meus irmãos, a vida toda do mesmo jeito. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela faz isso para cada um de nós. Então o texto da palavra de Deus diz em Efésios 5, 15 e 17, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se você quiser uma explanação desse texto, estudo de quinta-feira que eu preguei aqui na igreja. Quem quiser olhar no YouTube lá, o estudo de quinta-feira, vou falar exatamente sobre esse texto. Andai prudentemente, remindo o tempo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é inspirada por Deus exatamente para te revelar o seu caminho, te mostrar o seu caminho. Você quer ser um cristão de verdade, você quer servir a Deus, você quer ir para o céu, olha para a palavra do nosso Deus e ela vai estar dirigindo o seu caminho. Mas em terceiro e último lugar, olha a suficiência das Escrituras. Preste atenção. Versículo 17, se você tiver com a Bíblia aberta, se não tiver, vai só ouvir, mas diz o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A força e clareza do apóstolo aqui, meus irmãos, são admiráveis. Timóteo recebeu um ensino verbal, cumpria pregar essa palavra, pregar as Escrituras, porque elas proporcionaram, primeiramente, em Timóteo, a sabedoria. Sabedoria para poder instruir outros na fé a toda boa obra. Tem muita gente que ainda não recebeu e quer passar para os outros. E eu digo uma coisa para os irmãos: quem não tem, não consegue passar. Se eu não tenho 1 milhão, eu não consigo passar 1 milhão para você. Se você não tem a sabedoria do céu para viver, e aí, meus irmãos, nós temos que pensar que não é teoria. Tem muita gente na igreja vivendo teoria. Ele não tem vida de oração e quer falar de oração. Ele não tem uma vida prática de vida e quer falar, ensinar os outros a viver vida prática. Não tem não passa não. É como aquele sino que toca, que você não sabe por que ele está tocando. Você não ensina nada. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo tinha guardado as sagradas letras, e ele podia instruir a outra pessoa, porque a palavra de Deus capacita para isso. A Escritura torna sábio para a salvação e lhe garante todas as coisas necessárias para capacitá-lo a fazer toda a obra requerida do pregador, do servo de Deus. E aí eu quero chamar bastante atenção para o versículo 17, porque esse versículo 17 encontra alguns opositores. Opositores que leem a Bíblia, apologetas que leem a palavra do nosso Deus. E o que acontece? É que diz que esse versículo 17 não está falando de suficiência, quando o texto diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra é essa, presta atenção nessa palavra. Palavra perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o servo de Deus, meus irmãos, é esse que tem essa habilidade. Aquele que está firmado na palavra, aquele que está sendo orientado pela palavra revelada, ele se torna perfeito para a obra de Deus. E aí, nós temos algumas citações, mas como nosso tempo aqui não é muito grande, vou apenas citar Tiago 1,4, que é um dos textos citados, é o primeiro citado. Diz assim: e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Então o que a pessoa pega? Pega a palavra perfeito do versículo 17, pega a palavra perfeito do capítulo 1 e 4, versículo 4 de Tiago e diz, são palavras paralelas.
e aí você tem que ir para o original grego. Lá no original grego é o seguinte, a palavra do versículo 17 é extarsizo, que corresponde a adequado, equipado, promovido e completo para uma tarefa. Está lá no original. Eu fiz uma revisão hoje à tarde para ver, eu olhei lá no original de novo, para olhar, porque eu não posso errar para falar para os irmãos, né? Então, se os irmãos depois pegar o original lá, vai ver. Aí você vai chegar em Tiago 1,4. Qual é a palavra que nós temos lá? Teleios, que se refere à maturidade ou ter alcançado um fim desejável. Então, olha, por que se tem o oponente? Porque não estuda o original, às vezes não estuda a palavra de Deus. Então, nós temos que olhar para a palavra do nosso Deus, olhar para aquilo que está escrito no original. O homem que se apega às Sagradas Escrituras, permanece nas Sagradas Escrituras, orientado pela palavra de Deus, ele é capacitado para fazer a obra de Deus. Ele é perfeito para fazer a obra de Deus. Mas se ele não trilha no somente as Escrituras, no somente a palavra de Deus, ele acaba sendo envergonhado ao falar da palavra do nosso Deus. Em outras palavras, meus irmãos, isso se refere àquela pessoa que tem a palavra de Deus como na primeira dizer da nossa Constituição. Ter a Bíblia como regra de fé e prática. Meus irmãos, pense nisso. A Bíblia deve ser o seu manual. Não olhe para ninguém. Olhe em quem você confie. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, confie em mim, porque você está me vendo o meu sofrimento. Você está vendo a minha vida. Confie na sua mãe, porque a sua mãe quer o melhor para você. Confie na sua avó, porque a sua avó quer o melhor para você. Nós entendemos que Timóteo tinha um pai grego, que provavelmente não era cristão, mas a mãe e a avó ensinou. Ele recebeu o evangelho e aprendeu do apóstolo Paulo. E aí diz, permanece, meu irmão, naquela fé, naquele início da sua vida cristã. Não fica querendo inventar nada, não. Olha para você, reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados a cada dia e crê que Jesus Cristo salva e salva pela graça. Não é merecimento nenhum. Não comece a pensar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e agora eu estou mais salvo. Tá, não. Salvo é quando você olha para a primeira verdade que você aprendeu. A palavra de Deus, ela é inspirada para corrigir mesmo, para te colocar no caminho mesmo, para você obedecer a sua palavra, para te educar, para te ensinar, para nos ensinar, para que nos torne perfeitos para pregar o Evangelho. A conclusão, a reflexão que eu quero fazer é que a confiança que Paulo tinha nas Escrituras, meus irmãos, a confiança que ele tinha em pregar a palavra de Deus, ele ensinou a Timóteo, prega a palavra, versículo capítulo 4 vai mostrar isso, prega a palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que tem deixado de pregar a palavra de Deus? Fala de filosofia, cita os filósofos do mundo inteiro. Sabe por quê? Ele não crê na palavra de Deus mais. Ele não quer que a palavra de Deus é que muda o coração do homem, que transforma o homem. Então o apóstolo Paulo ele foi claramente levado àquilo que Timóteo devia compreender. E Agostinho, um dos pais da igreja, escreveu o seguinte, olha aqui que Agostinho escreveu, entre as coisas que são ditas abertamente na Escritura, devem ser encontrados todos esses ensinos que envolvem a fé. Você quer viver pela fé? Olha para a palavra de Deus. Todos os ensinos que envolvem hábitos da vida. Hábitos da vida. A esperança e a caridade que temos discutido é a palavra do nosso Deus. Se você olhar para o outro lado, você perde o rumo, você perde o caminho. E o nosso coração é facinho de deixar. Nós temos uma dificuldade de ler a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus ensina. Em outras palavras, muitos dizem diretamente isso, né? Fiz do meu jeito, errou.
Você tem que fazer do jeito da palavra de Deus. Seu pensamento, sua conversa, sua atitude, suas ações. Tem que ser do jeito da palavra de Deus. Mas às vezes nós discordamos de Deus. E aí eu me lembro de algumas frases que eu ouvi, né? Não vou falar a frase que me falaram, mas que eu ouvi. Eu vi, essa tem muitos anos, foi uma das primeiras. Eu tinha uns 20 anos mais ou menos, então uns 40 anos já. Alguém me disse assim, Jesus era comunista, porque ele pegou pães e peixe de uma pessoa e distribuiu para 5.000 pessoas. Eu falei assim, é só todo comunista começar a multiplicar as coisas que vai ser uma beleza, né? Então as pessoas vão falando essas coisas. Mas, vai passando o tempo, alguém disse, eu escutei também, gente, que eu estou falando aqui não é ninguém que me falou não, tá? Eu escutei. Alguém disse assim, de apóstolo para apóstolo, eu discordo do apóstolo Pedro. Eu já escutei isso. Eu escutei, ninguém que me falou não. Há um tempo atrás eu escutei um cidadão falar que Jesus Cristo tinha um alambique, porque ele transformou água em vinho. Isso numa grande apologética em defesa da bebida. Jesus tinha um alambique. Essas pessoas estão olhando para a palavra de Deus, meus irmãos? Estão querendo aprender da palavra de Deus? Estão querendo realmente olhar o que a palavra de Deus ensina? Qual é a aplicação que nós temos, meus irmãos? A convicção da verdade, que é um nível profundo, ela transforma conhecimento num forte engajamento pela luta da verdade. Quem realmente está convencido da palavra do nosso Deus, ele luta pela verdade da palavra de Deus. Não pela sua verdade, mas a palavra do nosso Deus. E eu diria que doutrina e vida não se excluem, meus irmãos. Nunca pense que o seu conhecimento da Bíblia é o suficiente para você viver sem fazer a vontade de Deus. Tem muita gente pensando nisso. Eu conheço a Bíblia, mas não importa em fazer a vontade do nosso Deus. Mas se complementam para vivermos conforme a vontade de Deus. Preste atenção nessa palavra que eu vou te dizer agora. Você sabe quem é o mestre da teoria? O mestre da teoria é o diabo. Ele só tem teoria. Não tem nada de verdade. Não tem nada de prático para você. O diabo é o mestre da teoria. Sabe todas as teorias, bota todas as teorias na sua frente. Somente quando nós harmonizamos a doutrina, a palavra de Deus, com a nossa vida, o pensamento com o nosso sentimento, o cristão reflete a suficiência da Escritura em sua vida. Você que fala que é um crente reformado, lembre-se de uma coisa, somente as Escrituras. Ela está aqui. Você confia nela, as sagradas letras para a sua salvação. Salvação pela graça de Deus. Você olha para a palavra de Deus, ela está aqui para te corrigir mesmo, para te ensinar o caminho que você deve seguir. E se você olhar para essa palavra como regra de ter essa palavra como regra de fé e prática, ler essa palavra, o Espírito Santo vai instruir você para você poder pregar o Evangelho. Um homem perfeito que perfeitamente está habilitado para toda boa obra. Vamos louvar o nosso Deus? Depois nós vamos orar. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus realmente leve a você a entender que você necessita de conhecer a palavra de Deus e viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Louvemos ao nosso. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Que me
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Coloque diante de Deus a sua necessidade. De uma maneira toda especial, vamos orar para que Deus nos abençoe, para que nós possamos olhar para a sua palavra e pedir a Deus todos os momentos para podermos vivermos segundo a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que nos instrui aonde nós devemos permanecer naquilo que nos torna sábios para a salvação, ó Pai. Ó Espírito Santo,
revele a cada coração, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, ó Pai, abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. A minha oração, ó Deus, é que nesta noite o Senhor traga essa sabedoria para cada pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça, que a bondade, a misericórdia do Senhor abençoe cada um, ó Deus. Ó Deus, abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra, que entenda o propósito da palavra de Deus, ó Pai. É nos ensinar, é nos corrigir, é nos levar, ó Pai, a viver segundo a sua vontade, ó Deus. Ó Deus, tira de nós toda desobediência, toda incredulidade, tira de nós, ó Pai, toda rebeldia contra a Tua palavra. Aquilo que o Senhor já revelou ao nosso coração, capacita-nos, ó Deus, para viver em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixe fazer do nosso jeito, do nosso meio, mas que nós possamos fazer do seu jeito, segundo a sua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa igreja, que esse povo que se reúne aqui, tenha um desejo maravilhoso de fazer a vontade de Deus, ó Pai. A sua vontade, ó Pai. Oh, meu Pai, nós te clamamos, vem Espírito Santo, nos dar essa certeza no nosso coração, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Oh Deus, nos leve a entender que nós só poderemos pregar o Evangelho, podemos anunciar a Tua palavra a partir do momento em que nós estamos firmados na sabedoria da salvação e na vontade de Deus. Essa palavra que nos torna perfeitos, capacitados, adequados, completos para pregar o Evangelho. Não é a nossa vida, não é o nosso ser, mas é a palavra de Deus reinando em nosso coração, ó Pai. Que nós não possamos fazer como os hipócritas, ó Deus, que mandavam as pessoas fazer uma coisa e faziam outra coisa, ó Pai. Nos dê, ó Pai, sinceridade no coração. Nos dê, ó Pai, sinceridade segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Liberta-nos, ó Deus, de toda a hipocrisia, ó Pai, mas que nós possamos viver segundo a Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que têm pregado a Tua palavra e rogamos que nesta igreja se pregue a palavra de Deus, ó Pai, que nesse púlpito, que nesse lugar se ouça, ó Deus, a palavra de Deus, ó Pai, a palavra que é viva e eficaz, a palavra, ó Deus, que transforma o coração e que nesta noite a graça da transformação, a graça do perdão, a graça do poder de Deus seja derramada sobre cada um. Olha para aqueles que estão enfermos e nós te pedimos a cura. Aqueles que estão fracos na fé, aviva o coração. Ó Deus, dê à Tua igreja uma noite de sono e de tranquilidade, mas que durante a semana nós possamos estar espalhados, cada um passando por algum lugar, sendo sal e luz dessa terra. Nós oramos, nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.